Sexta-feira passada, estivemos reunidos no Colégio Jorge Amado e o governador André Puccinelli, junto com a sua comitiva, também presente ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, deputado estadual Felipe Orro, deputado estadual também Márcio Fernandes. Eles vieram para entregar a placa de reforma da escola Jorge Amado, e a escola está toda reformada, foi pintada, mas esqueceram da quadra. E logo a diretora Cida Teron também cobrou. Depois tive um momento de conversa em particular com o governador também. Fizemos a cobrança novamente da quadra. E ele se comprometeu, tem uma pessoa, um senhor na equipe dele, que cuida dessa parte, que vai estar providenciando também. Ele não deu um prazo, mas enfim, a reforma da quadra, que acabou com o evento, foi na quadra e a quadra não estava reformada, né? Ainda nesse dia, foi entregue algumas bicicletas, tablets também para os melhores alunos de Chapadão do Sul e região. E neste evento, além dos vereadores que aqui estão, também estiveram vereadores de Costa Rica, prefeito e vice-prefeito de Cacilândia, vereadores de Paraíso das Águas, alguns autoridades também de Alcinópolis e Figueirão. Também foi inaugurada, né, a sede do Vale Renda, que é bem na frente do Colégio Jorge Amado, no mesmo espaço, que também o governador esteve lá, falando da questão de que a insistência das pessoas fazerem o seu cartão do Vale Renda é porque eles possam usar o dinheiro da maneira que eles acharem melhor. Não necessariamente comprando só comida, mas calçado, roupa e assim por diante. E antes de finalizar a minha fala, a população, depois que nós colocamos na mídia as fotos com o governador e enfim, algumas autoridades, nos questionaram, falaram, olha, o governador tem mais prejudicado do que ajudado o Estado. Os políticos que lá estavam só estão de olho em Chapadão do Sul porque ano que vem é ano de eleição. Então fica aqui a minha visão de um político iniciante. Nós temos que lembrar, né, a população, e tanto que eu com muito carinho conversei com essas pessoas, disse o seguinte, que as pessoas estão ou chegaram onde estão porque votaram nelas. Então as pessoas às vezes criticam, mas votaram. E se não votaram, tem o direito de criticar também. Tem o direito de cobrar os seus governantes. E isso tem que ser feito sempre. Seja aqui na Câmara, na presença de vocês aqui, seja quem nos acompanha, e assim por diante. E o nosso voto, ele não deve ser negociado ou comprado. Ele deve ser feito com consciência para que a gente possa cobrar. Foi isso que eu respondi a eles. E tanto é que, mesmo conhecendo o governador como presidente, né, e também a primeira vez no qual eu apertei a mão dele, não foi por isso, dessa questão de estar representando uma casa de leis, que eu não fiz as cobranças que eu achei que deveria fazer. No momento que eu estive à parte com ele, na correria toda, nós entramos numa salinha lá no Jorge Amado e nós conversamos alguns pontos. E ele, presidente, o que você acha disso e tal, tal? Eu expus algumas coisas e algumas críticas também em relação ao nosso Estado, à nossa rodovia, enfim, entre outras coisas. Então, não pensem que nós também não estamos cobrando. Então, fica essa dica aqui, que a gente vota nas pessoas, precisamos cobrá-las para que as coisas andem e caminhem. Nesse mesmo dia, estivemos aqui reunidos nessa plenária com o diretor da Sanesul, José Carlos Barbosa, que com recursos próprios da Sanesul, que ainda gera muita polêmica, quase 10 milhões de recursos próprios para serem investidos em Chapadão do Sul. E aí aquela corrente que acredita que nós devemos criticar, retirar a Sanesul, e há também a corrente que acredita que nós devemos fiscalizar, visto que o contrato é vigente. Então, o nosso papel é de fiscalizador. Está aqui a Tânia, colega de trabalho aqui, que já está com o contrato, já deu uma olhada. Quando veio o diretor conversar comigo também, em particular, disse justamente isso a ele, olha, senhor José Carlos, vamos cobrar para que o contrato seja cumprido à risca, porque é a população que precisa. Por outro lado, né,
eu tenho aprendido que aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre é assim. Precisamos ter muita sutileza e até mesmo sensibilidade para estar analisando isso, porque às vezes o povo também comete injustiças, quer só os direitos e esquece dos seus deveres. Em relação ainda a Sanesul, que fique claro que nós vamos cobrar aquilo que é do nosso papel de fiscalizador e vereador aqui desta casa. Porém, qual é a segunda parte desse assunto que desagrada muita gente? A cidade vai ser quebrada, vamos dizer assim, né, para colocar outros tipos de encanamentos, tubulações e tudo mais, vai gerar um outro transtorno. A cidade vai reclamar também, nossa, muita poeira, está arrebentando da minha casa e tudo mais. Mas são aproximadamente quase ou mais de 10 anos que a cidade está sem saneamento básico. Isso é um requisito de saúde. Foi falado tanto de dengue nesta casa, entre outras coisas também. Então, que isto venha a somar. Mas a população precisa ter paciência, porque realmente vai gerar um transtorno, mas é necessário. E se cobrou tanto isso, que isso fosse feito, agora vai iniciar os trabalhos. Então, que a gente realmente, reafirmo, que nós tenhamos paciência, porque vai gerar muito, enfim, poeira, transtornos, barros e assim por diante. Meu boa noite, mais uma vez obrigado aos que aqui estão.